quarta-feira, dia 5 de março de 2025. É meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos, e hoje a gente vai tratar de maneira bem breve do Salmo de número 67. Aqui, irmãos, esse salmo é muito parecido com o salmo anterior que já vimos. Lá, o autor conclama as nações para louvarem a Deus. Já aqui, o autor faz o mesmo. Lá, não sabemos quem é o autor, e aqui também não. Lá não conhecemos o contexto em que ele foi escrito, e aqui da mesma forma. O Salmo 66 e o Salmo 67 parecem até serem um único salmo, mas não é. Por isso faremos hoje a pequena exposição do Salmo 67 com as bênçãos de Deus. Subtítulo desse salmo, eu coloquei o mesmo do salmo anterior, que é Louvem ao Senhor. Nos primeiros versículos, de 1 a 3, o que vemos são os pedidos para Deus. Irmãos, o autor deste salmo faz 2 pedidos, e o primeiro é para que Deus seja gracioso para com eles. Aqui, o autor pede por misericórdia não somente por ele, mas pelo seu próprio povo. Ele reconhece os seus pecados e sua indignação de estar diante de Deus. Por isso é que o seu primeiro pedido é pela sua graça, pois ele sabe que não tem nada que possa oferecer a Deus ou fazer para o justificar diante dele. O segundo é para que Deus os abençoe. Mas que bênção é essa, irmãos? E a resposta está na parte B do versículo 1, que diz: que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. A bênção aqui, meus irmãos, não é nada relacionado a esta terra, como poder, fama, riqueza ou qualquer outra coisa. Mas a bênção aqui é o próprio Deus. O salmista quer e deseja Deus. O salmista pede e busca pelo Senhor das bênçãos. O salmista anseia pela luz. Mas, meus irmãos, quem é essa luz? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui o salmista pede por graça e por Deus. Mas quais são os objetivos desses pedidos? O objetivo, irmãos, é para que se conheça na terra o teu caminho e para que todas as nações conheçam a tua salvação. Eles querem Deus e a sua graça não para se vangloriarem e se acharem melhores do que as outras pessoas, mas para compartilharem o caminho e a salvação. Mas uma pergunta que eu faço, irmãos, é: quem é o caminho? E a resposta para essa pergunta está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus respondeu dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quem é a salvação? A resposta para essa outra pergunta está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10, onde Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Por tudo isso que já vimos nesses versículos iniciais, é que o autor deste salmo conclama todos os povos para louvarem a Deus. Louvam-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Não é somente a igreja, irmãos, que deve louvar a Deus, mas, conforme esses versículos, todos os povos e nações, pois Ele é digno. E nos versículos finais, de 4 ao 7, o que vemos é a conclamação para o louvor a Deus. O salmista aqui, irmãos, chama todas as nações para se alegrarem e cantarem ao Senhor. Não somente uma, 2 ou 3, mas todas as nações são chamadas a isso. Mas qual é o motivo desse louvor? O motivo é porque Deus julga os povos com justiça. Deus, irmãos, é reto juiz. O seu julgamento é reto e perfeito.
Nada e ninguém pode suborná-lo, pois o seu ser é puro. Ao contrário do que vemos em muitos julgamentos aqui na terra, onde juízes, além de serem corruptos, vendem também suas sentenças, com Deus isso jamais acontecerá. Mas qual é o padrão, meus irmãos, que Deus julgará os povos e as nações? O padrão é a sua lei, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens e nem as cultuarás. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe. Não assassinarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Estas são as leis, meus irmãos, pelas quais os povos e as nações serão julgados. Para não serem condenados, eles precisam guardar toda ela, desde o seu nascimento até a sua morte, e não podem tropeçar em nenhuma lei. Caso contrário, serão culpados dela toda, conforme Tiago capítulo 2, versículo 10. Mas uma pergunta que eu faço, meus irmãos, é: será que isso é possível? Será que alguém neste mundo consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 20, ele diz: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, irmãos, é perfeita e boa, mas nós não somos. A lei não foi dada para nos salvar, mas para nos mostrar o quão pecadores somos e o quanto nós precisamos de um Salvador. Se Deus é justo, meus irmãos, como nós vimos aqui, e nós não somos, existe esperança para mim e para você? Sim, essa esperança está em Jesus Cristo. Deus, em seu infinito amor, envia seu próprio Filho para que ele então receba no lugar dos pecadores a ira e o castigo de Deus pelos pecados do seu povo. Por causa dessa obra, aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como Senhor e Salvador, eles então têm os seus pecados perdoados e se tornam justos diante de Deus. O que Jesus é, santo, perfeito e justo, e o que Jesus Cristo fez, receber a ira de Deus no lugar do pecador, é colocado sobre as pessoas que se arrependeram e creram. Esse, meus irmãos, é o único caminho. Todos os outros são falsos e mentirosos. Que as nações, irmãos, e os povos se rendam a tão grande salvação e louvem o tão grande Salvador. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.